Graças a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Todos os papais aí, um feliz dia dos pais para vocês. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Você que pode, irmão. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 20. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Livro de João, capítulo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, João capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra do sepulcro que havia sido removida. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E outros dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que os lençóis que tinham sido postos sobre a sua cabeça não estava juntamente com os demais lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória. Graças a Deus. Aleluia. Maravilha de Deus. Meus irmãos, preste muita atenção. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, calma aí, vai tirar uma foto, vai. Aê, agora vai ficar legal. Todos nós sabemos que quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, e a sua vida foi marcada como a vida de qualquer pessoa comum. Quando ele nasce, quando ele vai crescendo, quando ele vai desenvolvendo, tudo que uma vida comum de um ser humano estava em Jesus. Ele era como um homem normal. A Bíblia diz que Isaías declara no livro de Isaías, capítulo 51, que ele era um homem de dores, era um homem marcado pelo trabalho. Não havia diferença, quem olhava para ele não havia diferença em alguém que se dizia ser quem era. Só que a Bíblia diz que quando ele completa seus 30 anos de idade, que ele vai dar início ao seu ministério, a Bíblia diz que agora vai testificar o chamado que ele tinha e vai intensificar a obra que ele veio fazer na terra. Jesus começa agora a andar inicialmente pela sua cidade de Nazaré, pregando a palavra, apregoando a libertação às pessoas. Quem ouvia a palavra, quem ouvia a pregação dele era impactado. As pessoas que paravam para ouvir a mensagem eram impactados pelo conhecimento que ele tinha, mas também eram impactados pelos sinais e as maravilhas que Deus fazia através da vida dele. Precisamos entender que o ministério de João Batista, que depois de mais de 400 anos, que Deus não falou entre Malaquias e o livro de Mateus, nós precisamos lembrar que não havia profeta levantado por Deus. João Batista é levantado, prega a palavra do Senhor, mas não há sinais. Há arrependimento de pecado, há batismo, mas não havia sinais. Há muito tempo que em Israel não havia cura, nem milagres. E de repente vem um homem carpinteiro de Nazaré, pregoando a palavra do Senhor e fazendo sinais e maravilha por onde ele passava. Aleluia. E todos vocês sabem que todas as vezes que alguém se destaca, isso vai alcançar uma dimensão muito grande. Hoje em dia, qualquer pessoa que talvez não tenha nenhum conhecimento de finança, ou não tem nenhum conhecimento, se ele fizer um pequeno vídeo, seja de bobagem qualquer, aleatória da vida, se ele fizer um vídeo cair no gosto das pessoas, essa pessoa explode
daqueles que estão ouvindo. Glória a Deus. Quanto tempo Israel não ouvia a palavra de Deus daquela maneira? Conheciam a lei, mas o poder de Deus não estava mais entre eles. Conhecia a Torá, conhecia os 5 livros de Moisés, mas o poder de Deus não estava mais sobre eles. E agora vem um homem de Nazaré pregando com poder e autoridade, expulsando demônios aonde ele entrava, os aleijados andavam por onde ele passava, os mudos falavam, os cegos enxergavam. Aleluia. E as pessoas mais humildes, porque é interessante que hoje as pessoas querem ser reconhecidas pelos grandes. Jesus não, ele foi reconhecido pelos pequenos. Aleluia. As pessoas viam Deus na vida dele, viu que ele verdadeiramente ele era o ungido do Senhor. Quem tinha a vida mudada por ele não conseguia ser as mesmas pessoas. Tinha uns que ele curava e continuava o seu sermão, mas tinha uns que ele curava e dizia: vai, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Porque ele entendia que havia pessoas no meio da multidão que estavam lá somente para ver o mover das águas, para receber uma bênção terrena, temporária. Mas tinha pessoas que entravam naquele lugar que recebia a bênção terrena, mas que diziam: eu quero mais, eu quero beber mais dessa água, eu quero sentir mais dessa presença que ele tem. Infelizmente hoje em nossas igrejas, muitas das vezes as pessoas se comportam como se estivesse um fast food. Você não precisa nem sair do carro, é só passar numa janelinha que quando você chega do outro lado, o lanche já está pronto. E Deus dizendo: eu não quero somente que você tenha um tempo somente em minha presença, eu quero que você busque um relacionamento comigo. Eu quero que você me busque intensamente, porque nós entramos aqui, nós queremos sentir a graça e a glória de Deus. Nós saímos do nosso lar para poder chegar aqui e ser impactado pela presença de Deus. Mas que quando isso aqui acaba e nós voltamos para a nossa casa, a nossa realidade, lá dentro do nosso lar, nós estamos buscando Deus conforme nós queremos Ele aqui. Ou é somente aqui, depois nós vamos embora e pronto, acabou, cada um segue a sua vida. É como muitas das vezes a gente conhece pessoas no meio da rua, no trabalho, em vários lugares, que as pessoas dizem assim: ó, fulano é crente, mas você começa a ver o comportamento que tem nada a ver com o cristão. Não foi transformado. E Deus, Ele quer que nós possamos buscar Ele em espírito e em verdade, para que as pessoas vejam que Ele está trabalhando na nossa vida. Aleluia. E olha, eu quero também essa transformação na minha vida. O texto que nós lemos de João, capítulo de número 20, Jesus, Ele fala para os seus discípulos, no livro de Mateus, capítulo de número 15, Ele diz para os seus discípulos pela primeira vez: olha, eu vou ser entregue aos homens e ser morto, mas eu haverei de ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos de Jesus estavam acostumados a ouvir Ele falar por parábolas, ou seja, Jesus mastigava a mensagem e facilitava para que os seus ouvintes pudessem absorver. Então o discípulo, quando ouve ele falar que ele vai morrer, eles acham o seguinte: mais uma parábola. É algo que ele está contando, que na verdade é uma história para facilitar o nosso entendimento. Ele não achava que aquilo realmente era literal. Jesus, ele intensifica, porque ele vai intensificar e dizer: eu vou ser morto. E até a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Zacarias que quando o pastor ele é ferido, as ovelhas elas tudo correm. Ele diz: olha, quando isso acontecer, todos vocês vão me abandonar e vão me negar. Pedro diz assim: eu nunca vou fazer isso. Pedrão, eu te conheço. Tu estava jogando rede e eu te conheço. Não quero desanimar a tua fé não, Pedro, mas tu vai ser o que não vai negar uma vez não. Tu vai negar logo 3 vezes para tu ficar aí mais calmo. Pedro disse: nunca eu morro pelo Senhor. Tá bom, não tem problema nenhum. A Bíblia então vai dizer, irmãos, que o Senhor Jesus começa a preparar os seus discípulos para aquilo que estava por vir. Jesus, como Deus, sabia o que lhe aguardava, mas como homem, ele começa a sentir por antecipação aquilo que todos os homens sentem quando estão passando por medo e angústia. Como Deus, ele via o que lhe aguardava lá na frente. Como homem, ele sente
sente agora no seu corpo físico que ele está habitando temporariamente a angústia de saber como Deus o que lhe espera. Ele está angustiado porque os dias estão se aproximando. Enquanto os judeus estão preparando a Páscoa, enquanto os judeus estão preparando o momento em que eles trazem à memória a grande libertação do êxodo, o Senhor Jesus está dizendo: o êxodo real vai acontecer nessa semana em que nós estamos para entrar na Páscoa. Enquanto os judeus estão preparando o pão, enquanto os homens estão preocupados em limpar o ambiente para tirar todo o fermento, o Senhor Jesus está preparando, porque é o momento em que Ele vai precisar passar pela maior provação da sua vida. Porque Jesus não veio somente para curar, Jesus não veio somente para libertar, Jesus veio para morrer por nossos pecados. No Antigo Testamento, a Bíblia nos dá fragmentos que anuncia que essa seria a missão do Redentor. Os judeus acreditavam em Jesus e o Messias que viria libertá-lo da prisão que eles estavam vivendo naquele momento do Império Romano. Eles acreditavam que Jesus seria um grande líder que iria meter espada em todo mundo. E quando Jesus vem, os simples homens eles não aceitam, porque os judeus já haviam se acostumado com o sistema. Os judeus já haviam se adaptado com o sistema. É igual hoje, irmão. Você acha que se Jesus voltar agora, você acha que muitos pastores que estão por aí iriam se submeter ao poder de Cristo? Não, porque criaram seus próprios impérios. As igrejas se tornaram as suas empresas. Não é mais igual antigamente, que Deus chegava assim: ó, pastor, a partir de hoje agora, ó, Deus está mandando você ungir aquele lá para ser o novo líder da igreja. Não, se torna um negócio de família, igual empresa, passa de um para o outro. Você vê na internet, é o que mais tem isso. O pastor Paulinho também fez parte de igreja grande, sabe como é que funciona o negócio? Sabe como é que dentro dos bastidores, atrás ali, né, antes do show acontecer, como é que funciona? Mudou não, irmão, continua a mesma coisa. Se Cristo voltar agora, claro que a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante dele, mas se ele voltar, irmãos, os homens vão tentar de todas as maneiras não sair do seu poder, que é igual a Jerusalém, que foi igual naquela época. Os homens não queriam ceder o lugar do poder, porque a posição importava mais do que fazer a vontade de Deus. Para você ter ideia, na época de Jesus, o homem ele tinha que comprar os animais no templo para poder sacrificar, a peso de ouro, pagava-se muito caro. Não era igual você preparar o seu animalzinho ali, tinha que ser um animal de um ano sem defeito nenhum. Você preparava na sua casa ali aquele animal, cuidava dele durante o ano inteiro. Não! Tinha que comprar no templo. Se chegasse alguém leigo, não, está aqui meu cordeirinho, eu trouxe aqui, não serve. Tem que ser o cordeiro do templo, tem que ser a pombinha do templo, tem que ser a moeda do império. E era assim que funcionava. Você lembra que tem a passagem que Jesus vem derrubando tudo por causa disso? Que tornava a casa dele, a casa do pai, um local de feira livre. Olha a banana, olha a jaca, é mais ou menos assim. O lugar que era santo se tornou profano. As pessoas não sabiam mais o que era santidade. As pessoas não sabiam mais o que era temor. No livro de Isaías, capítulo 53, Isaías vai dizer que ele retrata que Jesus ele é o servo sofredor, que é aquele que veio para servir e para sofrer pelos seus amigos. A Bíblia diz também no livro de Salmos 22, se você depois quiser anotar e ver em casa, você vai ver que o rei Davi, vai contar a história do sofrimento e da angústia que Cristo vai passar na cruz. Ele retrata exatamente todas as palavras que Cristo fala enquanto está na cruz, inclusive o momento em que ele se sente abandonado pelo próprio Deus. Então Jesus já vem sendo a vida de Jesus, seu ministério já vem sendo avisado, o seu sofrimento que ela haveria de passar já vem sendo avisado desde o Antigo Testamento, mas os judeus excluíram essa parte. Para os judeus religiosos daquela época só prestava só os 5 primeiros livros da Bíblia. Pronto. Era só o que servia para ele. Os rituais que eram feitos, só isso que servia para ele, porque era o que dava lucro, era o que dava dinheiro, era só isso que servia para eles. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz então que o Senhor Jesus é rejeitado, ele é
queriam arrumar uma estratégia para poder matá-lo, porque não teriam como parar ele, porque todas as vezes que algum saduceu ou algum fariseu tentava debater teologicamente com ele, não tinha como debater. Quando ia até ele, passavam vergonha, tinha que sair fora. Ele disse: não tem como parar esse homem. Ele está no gosto do povo, todo mundo gosta dele, e quando a gente vai entrar na teologia com ele, a gente não vence. Claro que não existe a teologia, né? Eu estou falando, mas não tem como lutar contra ele, não tem como debater com ele. Então a única maneira de nós pararmos alguém que nós não conseguimos é como? Matando. Porque ele se tornou um incômodo. E assim fizeram. Arquitetaram um plano para poder matar Jesus. Só que isso já estava estabelecido na eternidade. Os homens não têm controle da vida. Quem tem controle da vida é o Criador. É Deus. Então a Bíblia Sagrada vai dizer então que eles arquitetam um plano para poder matar Jesus. E eles precisam correr, porque a Páscoa estava vindo e não poderia haver nenhum tipo de morte. Então o que ele faz? Joga para a responsabilidade de Roma, para que Roma pudesse matar Jesus. E você conhece a história. Jesus é preso numa quinta-feira à noite. Ele é interrogado durante toda a noite. Ele apanha, ele é zombado, ele é maltratado. Na sexta-feira pela manhã, mais ou menos 9 horas da manhã, Jesus ele é pendurado na cruz. Jesus está preso na cruz por causa que os homens que diziam ser religiosos, que temiam a Deus, não aceitaram que ele era o que ele dizia ser, o Filho de Deus. E acreditavam que matando ele, crucificando ele, acabariam com o novo surgimento do cristianismo. Só que mais à frente, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer que um mestre chamado Gamaliel, que foi o mestre inclusive do apóstolo Paulo, ele vai dizer no meio do sinédrio o seguinte: olha, vocês estão tentando parar um movimento que vocês não sabem se é de Deus. A gente já viu vários movimentos, e todos eles, por serem movimentos surgidos pelos homens, acabaram, naturalmente, acabou, deixou de existir. Mas se esse movimento chamado cristão for de Deus, vocês estão tentando lutar contra o próprio Deus e vocês vão cair. Eles achavam o seguinte: nós matamos o líder, como Zacarias disse, se você mata o pastor, as ovelhas vão tudo correr. Matou Jesus, acabou o problema. Matou Jesus, acabou o cristianismo. Os seus discípulos vão fugir, vão se esconder, vai acabar esse movimento. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai ser morto. Tira o corpo de Jesus dali. Nem o túmulo era dele, era um túmulo emprestado. Colocam ele naquele túmulo. Os seus discípulos estão ao mesmo tempo assustados e ao mesmo tempo tristes, porque não pode ir nem no sepultamento do seu mestre, porque eles estavam com medo de ser presos. Imagine, querido, na cabeça de um discípulo: mas ele não dizia que era o Filho de Deus? Por que ele morreu? O que aconteceu? Será que nós estávamos enganados em seguir ele? Será que de fato que aquilo que... Começa a vir vários sentimentos na cabeça. Será que aquilo que ele fazia, aqueles milagres, era mentira, era intenção? Não sei. Começa a vir um monte de coisa. E eles esqueceram que Jesus havia avisado para eles: olha, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. E tem momentos, irmãos, que muitas das vezes a gente está dentro de uma prova tão grande que a gente esquece que Cristo nos fez uma promessa, que Ele nos prometeu algo. E às vezes a luta é tão intensa que você não consegue lembrar da promessa que Deus te fez. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você que a promessa que Deus te fez, ela está de pé. Então a Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que Jesus agora é sepultado, coloca uma imensa pedra na entrada do túmulo e colocam guardas na entrada daquele túmulo. E a ordem é: olha, não deixe ninguém se aproximar aqui,
Porque pode ser que os discípulos tenham que tirar o corpo dele aqui para dizer que ele ressuscitou. Porque já havia corrido essa fala de que ele haveria de ressuscitar. Só que a Bíblia diz, nos 4 evangelhos, nós lemos do capítulo 20 de João, mas em Mateus 28, do 1 ao 10, também fala, Marcos 16, do 1 ao 8, também fala, e Lucas 24, do 1 ao 12, também fala. Em Mateus 28, do 1 ao 10, vai dizer o seguinte, que durante a madrugada de sábado para domingo, no sábado, não aconteceu nada. Quem sabe o discípulo dizia, não, vai acontecer alguma coisa, algo vai acontecer, e não aconteceu nada. Normalmente é assim, quando a gente cria a expectativa de que as coisas vão acontecer no nosso tempo, não acontece nada. Deus é assim. Quando a gente acha que está no controle das coisas, ele diz assim, eu vou mostrar para você que o controle está nas minhas mãos. Sou eu que controlo. O sábado passa, não acontece nada, não vem um ruído, não vem nada, não acontece nada para animar a fé dos discípulos. Mas no sábado para domingo pela madrugada, a Bíblia diz em Mateus capítulo 28 que um terremoto desce sobre aquele lugar. As pedras começam a tremer, as rochas começam a soltar fragmentos, o túmulo começa a balançar, os soldados que eram altamente preparados com escudo e espada, que estavam prontos para lutar, começam a tremer e dizer, o que está acontecendo, o que é isso? Não sabia o que era a placa tectônica, não sabia o que era terremoto, não sabia nada disso. Começam a tremer, o que está acontecendo, o que é isso? De repente eles veem um clarão descendo do céu, um anjo, ele desce do céu rasgando e se assenta em cima da pedra. Não precisou o anjo fazer nada, só sentar em cima da pedra. Olha, perna para quem te quer, corre! Largaram o escudo, largaram a espada, saíram correndo. E o anjo facilmente pegou a pedra, ó, e rolou. Tirou ela do lugar. Aí a Bíblia diz no capítulo que nós lemos de João 20, que não durante a manhã, mas durante aquela mesma madrugada, quem vai no cemitério? Irmão, só que é doido. E no cemitério de madrugada tem que ser muito crente. Irmãos, pelo amor de Deus, de dia eu passo assim na frente assim, eu falo, não, Jesus, só quando eu for lá de vez eu vou. Agora de noite, de madrugada, quem tem coragem? Tu é crente, tu ora, tu tem coragem de ir no cemitério de Jesus e falar assim, ó, vai lá no cemitério de madrugada orar lá. Aqui que tu vai, ó, vai nada, vai nada. Ela vai, Maria Madalena acorda, ou quem sabe nem dormiu, porque quando a gente perde alguém que a gente ama, irmão, normalmente o prazo de luto perdura dias, meses. Muitas das vezes você não consegue dormir, sonha com a pessoa que você perdeu. Imagine você perder alguém que você ama como Jesus. Maria Madalena acorda naquela madrugada, quem sabe nem dormiu, e disse, sabe uma coisa? Já que eu não vou conseguir dormir, vou pegar o óleo aqui, vou pegar as minhas, vou pegar tudo aqui, vou lá passar no corpo de Jesus, eu não vou aguentar ficar aqui na cama. Ela vai de madrugada. Quem sabe as lágrimas estão escorrendo, porque vai chegar lá e vai imaginar ver Jesus morto ali. Só que quando ela chega, imaginando que ia encontrar a primeira coisa, o empecilho que seria os soldados romanos, não tinha ninguém. O que aconteceu? Quando ela olha para o túmulo, a pedra estava removida. Ela olha, fica apavorada. Opa, alguma coisa aconteceu aqui. Quando ela entra dentro do cemitério, dentro do sepulcro, cadê Jesus? Aí ela entrou em desespero. Roubaram o corpo! Roubaram o corpo! E ela entra em desespero, em pânico. Roubaram o corpo! Ela sai dali, irmãos. Ela não quer saber se o discípulo está dormindo. Ela vai correndo até o discípulo, acorda quem estiver dormindo e diz, olha, roubaram o corpo do nosso Senhor. Pedro, irmão, vai em desespero até o túmulo. E a Bíblia diz que junto com ele estava outro discípulo, não sei se era João, mas o que parece é que esse outro discípulo que vai com Pedro é mais novo do que ele, porque a Bíblia diz que correram junto, mas o outro chegou primeiro do que Pedro. Então Pedro já era um pouquinho mais velhinho, né? Um pouquinho mais barrigudinho, né? Você sabe que você que é barrigudinho sabe como é difícil correr muito tempo, né? Então a Bíblia diz que quando ele chega lá, eles percebem que não estava Jesus. Simplesmente os lençóis que cobriram
Eles esqueceram o que ele havia prometido. Eles esqueceram o que ele havia declarado. Aí os discípulos de Jesus, Pedro, e eu não sei se foi João que foi com ele, foram de volta para casa, mas Maria ficou ali. Maria, quem sabe, olhou e disse assim: nossa, o que aconteceu aqui? E quando ela está observando o cenário, tentando fazer uma investigação para ver o que descobrir, para ver o que aconteceu naquele lugar, de repente a Bíblia diz que ela percebe 2 homens estão atrás dela. Ela toma um susto, ela diz: quem são vocês? E ele diz assim: olha, o que você está procurando? Ela diz: não, roubaram o corpo do nosso mestre, foi vocês que roubaram. Isso, por que vocês estavam procurando um vivo entre os mortos? Ele não disse para vocês que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Vocês esqueceram que ele declarou: ele não está aqui, minha filha. Volta para onde você veio. Diz para teus irmãos que ele não está aqui, mas que ele já está vivo. Quando Maria ainda está ouvindo os anjos, de repente, quando ela olha, ela vê o Rabboni da Galileia e ela reconhece ele e diz: mestre. Ela diz: Maria, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Aleluia. Sabe o que é mais impactante? É que aquele Jesus que foi moído na cruz do Calvário, que estava desfigurado por causa dos açoites, que estava desfigurado por causa dos espinhos que pressionavam a sua face, e ele sangrava muito naquele sofrimento. Ela não vê aquele homem em sofrimento, mas ela vê o Senhor glorificado, ressuscitado e todo poderoso. Aleluia! Nada contra, irmãos, nada contra. Mas não tem como eu aceitar que o meu Cristo é aquele que está preso na parede de muitas pessoas se diz católica. Aquele Cristo desfigurado, aquele Cristo com cara de perdedor, aquele Cristo com cara de derrotado. Não, o meu e o seu Cristo, ele está ressuscitado acima de todos os tronos. Ele está aqui nessa noite para dizer para mim e para você: eu vivo, eu vivo, eu vivo. Achavam que matando ele resolveria os problemas. Na verdade, não sabia que estava levando ele para um propósito. Às vezes as pessoas acham assim: não, eu vou colocar uma pedra no caminho dele e dela, porque assim eu vou atrapalhar ela desse prosseguimento. Não sabe eles que estão te empurrando mais perto da bênção de Deus. Enquanto as pessoas estão te empurrando, dizendo: vou jogar ela para a ladeira abaixo, não estão sabendo que estão te aproximando do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Não chore, não reclame se alguém está se levantando contra a sua vida, mas Deus está dizendo: enquanto ele te empurra, eu estou providenciando o socorro bem presente para a sua vida aqui nessa noite. Porque enquanto eles te empurram, ele se aproxima, ele se aproxima, ele se aproxima do propósito. Matando ele resolveria todos os nossos problemas. Não sabia ele que o problema só iria começar depois da morte dele. Deixa achar, irmãos, que tentar te derrubar vai resolver o problema deles, enquanto eles tentam te derrubar. Êxodo 14:14, o Senhor está trabalhando por você. Você, ó, fica caladinho, porque o Senhor, ele está trabalhando pela nossa vida. O Senhor, ele ressuscita. Maria Madalena vê ele. Aí ele diz o seguinte: ó, Maria, vai até os teus irmãos e diz que eu estou vivo e que estou indo encontrar com eles aonde eles estão. Irmãos, eita preconceito. Essa mulher chega lá e diz para os seus irmãos: olha, eu vi o Senhor ressuscitado.
Aí começa aquele negócio, por que não apareceu para mim? Jesus disse que eu seria o líder da igreja, por que não apareceu para mim? Jesus não precisa dar explicação para ninguém, ele se revela para quem mais se dá para ele. Glória. Ele se revela para cada um segundo você buscar. Se você buscar a ele mais e mais e mais, você vai ter mais e mais e mais dele. Não adianta querer ter de Deus o que você não busca. Você vê pessoas sendo usadas por Deus. Você vê pessoas que quando tem a oportunidade, Deus usa tremendamente, porque são pessoas que buscam a Deus. Quanto mais você busca, mais você vai se parecer com Ele. E aí Ele vai te usar. Lembra no momento em que Moisés sobe ao monte e ele desce, que os judeus têm que esconder o seu rosto? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ter de Deus. E a Bíblia diz então, irmãos, caminhando para o fim, que agora começa a correr por toda Jerusalém. Ele ressuscitou. Se já o problema era porque ele estava vivo e haviam matado ele, o problema era agora, ele ressuscitou. E agora o que vai fazer? Irmão, eu imagino agora uma gama de pessoas correndo. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero ver ele, porque se ele já era bom enquanto estava vivo, imagine ele ressuscitado. E ele aparece para os seus discípulos. Os discípulos nem imaginaram, de repente ele apareceu no meio. Jesus, enquanto estava de carne e osso, ele precisava viajar, caminhar. Agora não. Ele ressuscitado, ele estava aqui. Daqui a pouco ele estava do outro lado da cidade. Ele não precisava mais de moto Uber. Ele não precisava de táxi. Ele não precisava mais do burrinho, do jumento. Instalado o dedo, ele já estava do outro lado. Preste muita atenção. Nós vivemos em um tempo em que há muitas religiões por aí. Mas como disse Gamaliel em Atos capítulo 5, se for obra humana, se for ego do homem, vai se acabar. Mas se essa obra que Deus abriu é dele, pode se levantar o inferno inteiro, mas o Deus dessa obra continuará fazendo ela prosperar. Glória. Glória. Os homens criam fãs, os homens criam até ídolos e adoradores para si. Esses dias eu estava vendo na internet que até o Elon Musk está criando um chip para tentar vencer a morte. Tornar o homem, quando ele morrer, ele vai pegar as memórias desse ser humano e colocar dentro de um robô. Se vai dar tempo dele fazer isso ou não, não sei. Mas uma coisa é certa, Elon Musk vai passar. Todos os fundadores de religião passaram. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver lá o rei do rock, o túmulo dele é Elvis Presley. Você vai ver lá o túmulo do Michael Jackson, o outro diz que não está vivo, ainda por aí, né? Uns dizem que já viu ele, de vez em quando diz que ele apareceu como mulher, daqui a pouco apareceu como homem, não sei. Se você for no Nordeste, o rei do Baião, Luiz Gonzaga, você vai ver o túmulo dele lá. Se você for em Chicago, você vai ver o túmulo do fundador das Testemunhas de Jeová. Se você procurar, você vai ver o fundador dos Adventistas, que é aquela mulher, esqueci o nome agora. Essa daí mesmo. Você vai achar o túmulo de todos eles. Vai em Jerusalém e procura os restos mortais de Jesus. Se você procurar lá, você vai ver até o túmulo. E não disse que até hoje a briga se é onde é. Mas isso não é o mais importante. Porque o que mais importa é que lá está escrito na entrada do túmulo: ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Todas as vezes que você vem a este lugar, você precisa entender: eu estou indo para adorar um Deus que não está morto, mas um Deus que vive e que reina para todo sempre, e que disse: estou contigo por onde quer que for, e destruirei os teus inimigos diante de ti. Aleluia. É forte. Ele está vivo, irmão.
lá é interessante. Agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Aquilo que antes ele estava sofrendo angustiado para não cumprir, inclusive ele vai dizer o quê? Diz: Pai, passe de mim se for possível esse cálice. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Ele sabe, quando você na sua oração mais íntima você está dizendo assim: Pai, me ajuda porque eu não sei se eu vou conseguir continuar. Você não está sozinho. A Bíblia diz que Ele não é o Deus que Ele não se compadece dos seus. Pelo contrário, Ele sabe, sente o que você passou. E Ele te trouxe aqui para te dizer nessa noite que Ele vive, e por isso eu e você viveremos. Amém. A morte não pôde parar Ele. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte sempre foi temida por todos. Os maiores poderosos da história humana morreram. Jesus morreu também, mas a morte não pôde calá-la. Ele venceu a morte. Ele ainda está com as marcas dos pregos nas mãos e nos pés, mas hoje Ele está sentado à direita do Pai, dizendo todos os dias por mim, por você: Pai, perdoa, Pai, dá chance, Pai, restaura, Pai, fortalece. É por isso que quando eu e você chegamos aqui, a vez mais quebrado do que a roda terceira, mas nós saímos daqui renovados, porque nós sabemos que Ele vive e que Ele vive. Glória. Aleluia. Se Ele vive e se Ele venceu, a promessa que Ele nos deu é que eu e você também venceremos. E vencer, irmão, não é ter ausência de dificuldades. Vencer é independente das dificuldades. Aleluia. Você viu aquele vídeo do rapaz bêbado que correu a maratona e venceu? Você viu? Todo mundo zombou daquele rapaz. Todo mundo debochou dele. Todo mundo achou a coisa mais divertida. Aí os caras estavam lá assim, treinando, fizeram um monte de coisa, alimentação, um monte de coisa. Quem foi que ganhou a corrida? O que gostava do corote, da cachaça. Foi ele, doidão, ele venceu. Sabe para quê? Para nos ensinar uma coisa: que quem tem Deus vence as impossibilidades na sua vida. O que é impossível para você, se você colocar nas mãos de Deus, você vai vencer. Aquilo que é zombaria para as pessoas, deixa as pessoas rir, deixa dizer que não vai acontecer, deixa falar o que quiser. Quem sabe o que vai fazer na sua vida é Deus. Quando eu entendo o que Deus tem para a minha vida, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei o que Ele vai fazer na minha vida. Eu quero que você saia na noite desse dia aqui crendo que Ele ressuscitou e está dizendo para mim e para você: eu estou renovando as promessas que eu vi na sua vida. A sua casa está sendo nessa hora alcançada pelo Senhor. O seu casamento está sendo restaurado pelo Senhor. Os seus filhos vão vir para a casa do Senhor. A sua família é projeto do Senhor. Toda a sua casa será do Senhor. Aleluia. Glória. Amém. Eu fico imaginando, irmãos, os discípulos vendo aquela situação. Rapaz, e nós pensávamos que era só uma parábola. O negócio aconteceu mesmo, né? Tu precisou morrer mesmo, Senhor. Precisei para que vocês pudessem ter acesso novamente ao Pai. Para que nós possamos ter novamente reconciliação com o Pai. Por isso, nessa noite, meu amado irmão, você que se encontra aqui neste lugar, aproveite a oportunidade que você está tendo de adorar um Deus que Ele vive e reina para todo sempre. E Ele está aqui neste lugar para dizer para mim e para você que Ele está renovando as tuas forças. Pastor, vai falar mais alguma coisa? Então vamos se colocar de pé em nome de Jesus, irmãos. Abri minha Bíblia em João 20. Quem conhece? E me deparei. Ok? Com Maria Madalena, chorando junto a cruz.
anjos Maria viu. Então respondeu: é que aqui estava o corpo do meu mestre. Só que ele desapareceu. Então Maria anda para trás. É quando Yeshua aparece. Maria, por que me busca? Maria, me faça um favor. Não me procure. Por quê? Porque vivo eu estou. Vivo eu estou. Vai lá e diga aos seus irmãos Para começarem a sorrir. diga a eles que não acabou. Mas que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse: Senta todo mundo aí. o que aconteceu? O que? A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, o Rei ressuscitou. Só que você que sabe isso, levanta sua mão e diga: pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. Ouve! Pra sempre ele vive, ressuscitou. Amém, queridos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez em nossa vida neste lugar. Obrigado, Senhor, por todo momento que nós passamos unidos, Senhor, para te adorar e bendizer o teu santo nome. Senhor, que nessa noite nós possamos entender que nós não servimos a um Deus morto, um Deus caquete. Nós servimos um Deus que é o Criador de todas as coisas. E como diz a tua palavra em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para ti nada é impossível. Por isso, Senhor, na noite desse dia, eu te peço que o Senhor derrame sobre nossa vida aqui neste lugar uma unção que renove as nossas forças, para que nós possamos, ó Deus, continuar crendo que o Senhor vive para todo sempre, ó Pai. Se tiver alguém, Pai, nessa noite cansado, desanimado, renova a nossa força, renova a nossa fé, renova, Senhor, a nossa crença, renova a nossa esperança, renova, Senhor, o nosso espírito, para que nós possamos continuar firmes e constantes. Que o Senhor possa nos levar, Senhor, para nossos lares, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Que essa semana que se iniciará, que já se iniciou a partir de hoje, seja a melhor semana de toda a nossa vida, Pai. Que nós possamos viver momentos especiais, que nós possamos viver milagres da tua parte em nossa vida. Se alguém aqui está aguardando uma resposta, que a resposta venha, Senhor, positivamente para a sua vida. Que o Senhor seja glorificado cada vez mais em nossas vidas. Nós te exaltamos e nós te glorificamos. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, sobre nós, levante a luz do seu rosto
e nos dê a sua paz. E todos que creem que Cristo ressuscitou e vive e reina para tudo sempre, cele esse culto dizendo: Amém! Paz em nome do Senhor Jesus. Eita glória, vai embora correndo não. Tem a confraternização e tem o sorteio também. Glória! Gente,